Voltando, galera. Então, vamos aqui para a gente fazer. Então, galera, a partir daí, então, o Weber vai dizer, né, que o indivíduo realiza a sua ação a partir dessa concepção e não bem como entende, né? Então, é uma ideia de que a gente viu lá que vão existir vários fatores para fazer com que a ação do indivíduo seja determinada, né? Então, o Weber diz o quê? Que nós agimos socialmente, né? Mas não necessariamente com essa liberdade extrema, né? Então, o Weber vai dizer aí que existe o juízo de possibilidade, né? Ou seja, é a possibilidade da ação do indivíduo, né? Então, nós temos aí limitações na nossa ação. Eu simplesmente não posso falar, eu quero fazer tal coisa e vou fazer. Não é tão simples assim, né? Existe toda uma questão social, geográfica, material, econômica, financeira, de época também, né? Cada época tem as suas limitações. Então, no século XIX não se viajava de avião, por exemplo, né? Então, eu não posso simplesmente falar que eu quero tal coisa e isso vai se materializar na minha frente, né? Então, o juízo de possibilidade é isso, né? A possibilidade da ação do indivíduo se baseia nos regulamentos que fazem sentido para indivíduos, né? Então, todos aqueles 4 exemplos lá, eles vão se limitar a estas questões, né? Então, Weber vai dizer que as sociedades há uma condensação dessas expectativas recíprocas, né? As regras e a ordem social que acontecem quando os indivíduos aceitam as normas como se fossem naturais, né? Então, é uma ideia de que quando as nossas regras de convivência, né, as nossas formas de convivência que movem as nossas pequenas ações cotidianas, elas estão aí numa teia, né, de regras e a ordem social que acontecem quando os indivíduos aceitam essas normas como se fossem naturais. Então aí está o ciclo aí dos indivíduos, né, e o nosso globo terrestre. Então, para Weber, então, quando os indivíduos, quando essas normas se tornam naturais, né, naturalizadas, criam-se ações esperadas, né? Ou seja, quando eu vejo um indivíduo na rua, por exemplo, é esperado o quê? Que as pessoas se cumprimentem, né? Bom dia, senhor, boa tarde, boa noite, né? Então, ações esperadas de todos os indivíduos e grupos numa determinada sociedade, beleza? E aí, como consequência, nós vamos ter as formas aí, nossas formas de organização, né? As leis, as instituições, o Estado, a sociedade, então a própria economia, né? As nossas relações de troca vão estar aí. Então, elas vão ser decorrência dessas microações. Então, a gente vê ali que por mais que o indivíduo tenha o juízo de possibilidade, ele consegue sim, né, dar uma influenciada aí na sociedade. Então, portanto, para Weber, compreender essas relações entre indivíduo e sociedade é compreender os sentidos e os significados, os sentidos e os significados das ações dos indivíduos, os pontos de vista dos sujeitos e as interações entre eles, assim como o significado dessas interações, beleza? Então aqui, galera, nós temos, né, temas aí que recebem o interesse do estudo de Weber, né? A burocracia, o Estado. O Weber foi um grande estudioso aí sobre Estado, sobre o funcionamento da administração pública, o capitalismo e as religiões, né? Então ele vai ter um estudo lá que é a ética protestante, o espírito do capitalismo, né? Que é um estudo muito interessante aí que fala sobre a relação entre a formação, né, de alguns valores capitalistas, né, e como a cisão, né, dos cristãos católicos e protestantes influenciou, o próprio o Estado, novamente, e os tipos de dominação aí legítima, né? São conceitos que a gente vai ver mais para frente, mas o importante é vocês hoje saberem sobre ações sociais e sobre o que é tipos ideais e o juízo lá de possibilidade. Beleza, então, galera, fechamos aqui sobre Max Weber. Muito obrigado pela atenção. Até